Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente. E a toda a sua família também. Olha o que diz aqui em Marcos 5. Vamos ler no 28. Porque pensava, se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Essa passagem fala de uma mulher que passou 12 anos da vida sofrendo, com sangramento que não passava, que não cessava. Gastou o que tinha com muitos médicos. Ela não passou por um, passou por vários, diz a Bíblia. E não conseguia atingir o objetivo da cura. O que aconteceu? Acabou ficando pobre. Perdeu, empobreceu. De tanto gastar em busca de se curar. E não se curou. E não se curou. Não dessa maneira. E 12 anos da vida dela perdidos. 12 anos doente, gastando o que tinha, sofrendo com discriminação religiosa, porque a religião dizia que uma mulher nesse estado estava imunda. Então, uma pessoa dessa não podia, o marido não podia se aproximar, ela não podia se aproximar de um sacerdote. Então, você vê aqui, inclusive, a própria religião a impedia de ir além. A própria religião, que deveria ser um conforto, era um peso, era um fardo, era uma tristeza. Que é o que acontece com muita gente. A pessoa não vive uma fé viva, ela vive uma religião. E a religião só diz que não pode isso, não pode aquilo outro. Ela, ao invés de ter liberdade, ter prazer em servir a Deus, ela carrega um fardo. Um fardo. A religião coloca um fardo tão pesado sobre os ombros das pessoas, tem alguns que nem aguentam carregar. Nem aguenta. É o que a religião colocou nos ombros dessa mulher. Então, o que deveria ser um apoio, agasalhar e acolher, entendeu? Confortar, era um peso. Era tristeza. Que é o que tem muita gente. Ao invés dele ter alegria em buscar a Deus, ele acaba não tendo de tanto peso, tanto fardo, que a religião coloca escravizando. A pessoa não tem liberdade. Ela não serve a Deus com liberdade. Ela serve, uma maneira de servir que só causa medo. Essa mulher vivia com medo. Tanto é que, se você continuar lendo, quando Jesus falou, quem me tocou, que ela apareceu, ela estava tremendo de medo. E por que ela estava com tanto medo? Porque a religião dizia que ela não podia tocar no sacerdote, que ela era imunda. Então você vê que ela, além de tudo, buscando libertação para a vida dela, já não bastando, se não bastasse a doença, a pobreza agora em função da doença, ela ainda vivia com medo em função da religião. Que é o que muita gente vive. Ele não vive com liberdade, ele vive com medo. Ele não busca a Deus com alegria. É um medo. Ele não vive por convicção em Deus. Ele vive sempre, ele recebe a palavra de forma, de maneira a levar à condenação. Então a pessoa não vive por convicção, mas por condenação. É verdade. Tem gente que ele já recebe a palavra e já se sente um condenado.
Ao invés dele receber aquilo como uma convicção de vida para mudar, para agir, não, ele se sente um condenado. É o que aconteceu com essa mulher. Uma condenada. Condenada já pela religião, condenada pela medicina. E agora, financeiramente, também pobre. Ai, ai, ai. Isso, essa palavra te diz alguma coisa aí? Fala com você? É o seu caso? Você também tem vivido uma fé que só te escraviza? Tem sofrido com problemas que tem sido um peso na sua vida sem fim? Sua vida só pesa, é mais peso, mais fardos. Mas eu quero lembrar que a Bíblia diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar. Então a vida com Jesus, ela não fica mais pesada. Pelo contrário. Porque o Senhor é que nos ajuda a carregar. Entendeu? Ele tira o fardo, ele não põe fardo. Mas tem gente que tem mais fardos. Era o caso dela. A religião pesava mais a vida dela. Aquela doença que não tinha solução. E agora a vida financeira também na miséria. Mas quando ela parou tudo e tomou coragem e colocou na cabeça dela o pensamento certo, a religião dizia que ela não podia, né? Mas ela pensou: se eu tocar na roupa dele. Se eu tocar na roupa dele. Tá bom, eu não posso me aproximar de um sacerdote, eu não posso tocar na pele dele, mas eu vou tocar na roupa. Então só na roupa tá bom. Se eu tocar na roupa, se eu não posso tocar nele, eu posso tocar na roupa. Eu posso tocar na roupa. Se eu encostar na roupa dele, ele nem vai perceber. Mas eu vou. Na cabeça dela, talvez Jesus nem percebesse. Você entendeu isso? Por que ela falou só se eu tocar na roupa? Porque na cabeça dela, não podia chegar perto de um sacerdote, de um profeta. Então eu toco na roupa, porque às vezes tocando só aqui, ó, na coisa, ninguém vai perceber, ele não vai perceber que eu peguei na roupa dele. Ele não vai perceber que eu peguei. Ele não vai nem se dar conta, mas se eu tenho essa fé que se eu tocar na roupa dele, eu não posso tocar nele, mas eu posso tocar na roupa, ele nem vai perceber, mas eu vou ser curada. Isso é muito forte. Era a fé dela. Ela manifestou a fé. Ela passou a vida dela, 12 anos da vida, colocando a fé dela em coisas naturais. E ela não teve um resultado sequer. Um sequer. Mas quando ela decidiu colocar no espiritual, naquilo que realmente resolve, ela foi totalmente livre daquele sofrimento. A vida dela mudou. Mudou. E é o que Deus está falando para você. Para ela também não tinha jeito. Mas quando ela buscou, manifestando a fé viva, entendeu? Teve a atitude certa. Deus, a partir daquele momento, ela buscou a Deus com a força da vida dela, não com a ideia religiosa, ou que ela buscou no lugar certo a saída para a vida dela. Da maneira certa. E ela teve o milagre que ela tanto sonhou, que ela tanto desejou, que ela tanto buscou por anos da vida. Então, não é que aquele problema não tinha jeito. Tinha jeito. Mas ela precisava buscar no lugar certo, com a atitude certa, manifestando a fé viva, que é a que leva a milagres. Entendeu? Tinha uma multidão, uma mulher doente. Olha o sacrifício. Olha o sacrifício. Mas ela saiu, enfrentou o desafio, sacrificou. Qualquer pessoa ia se esconder atrás de uma, talvez, não sei, atrás de uma desculpa. Ah, é muito difícil, estou muito fraca, estou muito enferma, estou muito isso, estou muito aquilo. Mas quando uma pessoa quer vencer
e ela chega no limite do sofrimento. Porque enquanto uma pessoa está arrumando desculpas, é porque ela não chegou no limite do sofrimento. Porque quando uma pessoa chega num ponto assim, chega, não dá mais, ela faz o que é preciso. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela fez o que precisava, o que ia funcionar. Ela devia estar muito fraca, muito anêmica. Mas ela saiu, enfrentou uma multidão e conseguiu chegar e tocar na roupa do Senhor. E naquele momento a fé dela, a certeza era tão grande que ela foi completamente livre. E Jesus começou a procurar. Ela que por certo achou que ele nem ia se dar conta, né? Que eu toco só na barra da roupa dele e ele nem vai perceber. Mas eu creio. Eu creio. Eu creio. Mas ela tirou virtude de Jesus. Ela tirou poder dele de tal maneira. De tal maneira. Entendeu? Que ele disse, de mim saiu virtude. Ele falou. Ela não tocou na pele dele, ela tocou na roupa dele. E ele disse, de mim saiu virtude. Eu vou repetir, ela não tocou nem na pele, ela tocou foi na roupa. E ele disse, de mim saiu virtude, saiu poder. E os discípulos disseram, mestre, como é que o senhor pergunta quem te tocou? A multidão te toca, tem um monte de gente tocando. Não, que isso? Quem me tocou, tocou diferente. Porque tem muita gente dizendo que quer vencer. Tinha muita gente tocando Jesus. Mas só essa mulher tocou Jesus com uma fé viva. Ela realmente queria uma mudança. E quando ela tocou, tanta gente tocando, só ela tirou virtude, só ela tirou poder, só ela arrancou o milagre que ela precisava. Porque ela pensava certo, dentro dela estava o pensamento certo. Ela pensava com a fé, ela agiu com a fé. Ela não se submeteu às regras da religião, ela não cedeu à multidão, ela abriu caminho na multidão. Ela não se deixou levar pela desesperança. Por todo aquele tempo, anos de derrotas. Ela acreditou que ia acontecer, que não tinha passado de hora, que tinha jeito para o caso dela. E quando uma pessoa acredita, não, é isso mesmo, não passou de hora, eu vou buscar Deus e Ele vai mudar essa situação. E ela colocou em prática a fé viva. Tudo mudou. O sofrimento de 12 anos parou ali. Cessou ali. Parou. Acabou. Pronto. E ela foi viver a vida dela. Uma nova vida. Sarada, livre. Sem aquele fardo. Sem aquela pressão. Sem aquela destruição. E é o que Deus está falando com você. Ele está te dando garantia de que ele quer que você fique livre dessa dor, desse sofrimento. Mas o Espírito ele está lançando através dessa palavra em você. É essa fé. Sacrifica, vença, creia. Busque com toda a força da sua vida. E você não passou de hora, não é o fim, não. Ele está dizendo, eu vou colocar essa grande vitória nas tuas mãos. Como essa mulher venceu, você vai vencer também. Como ela ficou livre desse sofrimento, você vai ficar também. Isso é promessa de Deus. Se você crer, desejar e quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. O que o senhor tem conquistado através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Presbítero, desde o início, já vai fazer 2 anos que eu estou no Ministério Mudança de Vida, eu pude conquistar um viver constante pela fé. Eu tenho 7 anos de evangélico
e 2 anos de vivendo aqui com o Ministério Mudança de Vida. E desde o início, Deus pôde tocar em mim o que é viver pela fé. E através disso que o senhor tem conquistado muito, não é isso? Sim, para dar fundamento, desde o início que eu cheguei aqui na Igreja Mudança de Vida, eu trabalhava numa instituição financeira, a qual eu estava numa área VIP, com pessoas de alta qualidade de vida, e eu já me sentia realizado. Porém, Deus pôde me mostrar claramente que os sonhos deles são bem maiores do que o meu. Então, eu saí da instituição financeira, muitos, até o meu superior, me ofereceu oportunidade em outra instituição financeira, mas os sonhos de Deus era o quê? Era o que eu gosto de fazer, o que eu amo, ir para a área da construção civil. E com isso, no início do ano, eu pude quitar o meu carro, o qual Deus me deu condições de parcelar em 5 anos, eu pude quitar em 2 anos e meio. E hoje, eu vendi o meu carro para comprar outro que sempre foi o meu sonho, que foi uma S10 2013. O senhor dizia para mim que tudo que o senhor projetou no início do ano se concretizou antes mesmo de terminar 2012, não é isso? Exatamente. Eu e minha esposa, a gente ajoelhamos, pedimos sabedoria para Deus, para Ele poder conceder também tudo que for da vontade dEle. Então, salário dos sonhos, o carro dos sonhos e o meu trabalho dos sonhos. E hoje o senhor é dono do próprio negócio. Exatamente, exatamente. O qual eu tenho pessoas abaixo de mim que gostam de trabalhar comigo, que chegam em mim e falam: Leomar, se puder, eu quero aposentar trabalhando com você. Então isso me deixa muito satisfeito. Mas isso tudo foi concedido porque ajoelhei e pedi sabedoria para Deus para que os meus sonhos sejam da vontade dEle. E realmente foi tudo realizado. O senhor dizia para mim que 2012 já é o melhor ano da sua vida até então, não é isso? Sem dúvida, claramente. 2012 é o melhor ano da minha vida. Por cabeça? Por cabeça. O senhor tem a dizer a essa pessoa que nos assiste nesse momento, que tem também o sonho de vencer, de conquistar, de ser dono do próprio negócio, porém não consegue, não sabe que direção seguir. Qual é a orientação que o senhor tem a dar a essa pessoa? Eu só peço que ajoelhe, peça sabedoria para Deus, que Ele vai poder te guiar claramente em todas as suas dúvidas, mas entrega tudo na mão do Senhor Jesus, que Ele vai poder conceder algo muito melhor do que você tem em mente. Se a pessoa vier beber desse espírito e manifestar essa fé viva, um dia ela vai estar aqui também testemunhando como o senhor testemunha hoje? Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que o qual poder viver pela fé é a melhor coisa que eu e minha família estamos vivendo hoje. E o que esse ministério representa hoje para o senhor? Deus está me dando a oportunidade de estar vindo aqui toda semana, poder agradecer Ele. Mas é graças a Deus que Ele pôde me apresentar o Ministério Mudança de Vida, uma vida de mudança, não uma vida só do presente, mas sim do presente e do futuro. Então hoje eu vivo pela fé, mas não só do presente, mas sim do futuro. Hoje feliz? Muito. Para a honra e glória do Senhor. A senhora tem conquistado através da fé dentro do Ministério Mudança de Vida? Olha, pastor, aqui dentro do Ministério Mudança de Vida, manifestando essa fé, desde o início do ano, no projeto de conquista, eu havia colocado nos meus projetos que eu queria um espaço para trabalhar na área da estética. Porque eu atuo na área da saúde, mas eu estudo na área da estética, eu queria um espaço para trabalhar nessa área. E buscando, determinando, essa situação não foi mudada do decorrer do ano. Mas agora, no início da campanha da mudança, Deus criou meios para que essa situação fosse mudada, de forma que eu estava buscando uma sala, junto com a minha irmã, para a gente montar um espaço pequeno, mais ou menos igual ao que a gente tinha antes, que foi até fechado, mas Deus nos deu um instituto, um espaço bem maior do que a gente estava esperando, com as condições além do que a gente estava imaginando. Então, assim, já no início do propósito, Deus já está materializando aquilo que realmente eu tenho colocado no propósito de mudança. A senhora dizia para mim, né, eu não aceito finalizar
2012 da mesma maneira. Essa questão vai estar definida, resolvida na minha vida, e foi exatamente o que aconteceu, não é isso? Exatamente. Eu coloquei no meu coração que eu não ia passar esse ano de 2012 para 2013 sem ter essa definição na minha vida profissional. Porque era algo que eu já vinha buscando o ano todo, a materialização desse projeto, né? Buscando em oração, nos propósitos, determinando mesmo. Só que a gente estava buscando algo menor assim, no nosso espírito, e Deus realmente fez algo bem maior, como aquela palavra que Deus faz mais do que a gente pede, mais do que a gente imagina. Colocou por cabeça. Por cabeça, tanto eu na minha área, porque assim, tecnicamente falando, eu ainda não tenho concluído todos os cursos, mas Deus me colocou num lugar, pastor, que eu vou ter condições de tomar conta de toda a parte da estética e de beleza, ficou todas na minha mão. Então, aquilo que eu tenho conhecimento, eu vou colocar em prática. E aquilo que eu não tenho, eu estou indo buscar já conhecimento para poder estar tomando conta de toda essa parte da área da estética. A senhora dizia uma coisa para mim que é muito importante, né? A senhora dizia, eu vou entrar 2013 com outros projetos, outras metas, porque os que eu tenho para 2012 já estarão concretizados. Exatamente. Para 2013 eu já tenho que estar já pedindo para Deus até direção, sabedoria, pedindo coisas novas para estar sendo materializado no decorrer de 2013, porque essa questão em 2012 ela já está resolvida. Nós vamos agora no dia 12, já está inaugurando já o instituto, já estamos só resolvendo a parte burocrática para estar já colocando já em prática o nosso trabalho. A senhora pode dizer que um ano tem sido melhor que o outro? Com certeza, pastor. Esse ano de 2012, de 2011 para 2012, o que eu busquei nesse ano de 2012, Deus está materializando. Com certeza. A senhora dizia para mim também que os projetos de 2011 foram todos concretizados em 2011 também, não é isso? Justamente na campanha da mudança também. Eu estava trabalhando, prestando serviço na área da saúde para um determinado lugar, e eu queria ir para outro para ganhar o dobro do salário. E realmente Deus materializou mesmo. Eu iniciei em janeiro trabalhando no outro lugar, ganhando o dobro do que eu estava ganhando. E hoje eu já estou indo para o meu negócio, estou indo trabalhar para mim. Então você vê que Deus nós só caminhamos nos caminhos de crescimento só para crescimento, para avanço mesmo, quando a gente tem recebido o Espírito. Mas é importante que essa pessoa que nos assiste entenda que a senhora tem um compromisso com Deus que não é quebrado por nada, não é isso? É verdade, pastor. Quando foi anunciado esse propósito da mudança, eu já coloquei no meu espírito que eu ia iniciar de maneira diferente. E realmente mesmo eu comecei o propósito de uma forma diferente do que eu já tinha iniciado nos outros propósitos. Eu já tinha feito tudo, mas o tudo do jeito que eu achava que era o tudo, mas não o tudo de Deus. Então eu iniciei na parte espiritual, na parte de todo esse comprometimento com Deus, diferente. Então mudou as atitudes, mudou o espírito e com certeza mudou os resultados também. Ministério Mudança de Vidas, os ensinamentos que a senhora recebe aqui representam hoje para a senhora? Olha, pastor, representa assim, a minha vida. Quando eu falo de vida, eu não estou falando de vida no sentido material, mas na vida espiritual. Porque se o espírito vai bem, todas as outras coisas vão bem. E se você cresce, e se você se compromete, tem um comprometimento com Deus mesmo, de ser fiel, de se manter no conhecimento, de manter na fidelidade, na obediência a que a gente tem recebido aqui da palavra, com certeza não tem como a palavra de Deus vir e ela voltar vazia. Ela vem e ela se cumpre aquilo para qual ela foi enviada. E é justamente essa palavra tem vindo no meu espírito, eu tenho praticado e ela tem se materializado na minha vida. Faz a diferença participar de propósitos de fé, jejuns, como a senhora tem participado? Faz muita diferença. Faz muita diferença você se comprometer. É do dia 1º ao dia 31. Então eu tô no meu espírito de estar aqui todos os dias. De estar comprometida, de não quebrar esse propósito. E não permanecer no espírito, mas colocar mais força ainda. Porque se nós estamos hoje no 7º dia e Deus já está materializando as minhas vitórias, então eu tenho que colocar mais força ainda para chegar no dia 31 com muito mais vitórias para glorificar o nome do Senhor. Feliz? Muito feliz, pastor. Muito feliz. Abençoada. Por cabeça. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro nesse momento por essa vida que sofre, mas que o Senhor está dizendo, me busca, porque esse sofrimento vai cessar. Que ela seja dominada agora por esse espírito de vitória, como foi essa mulher. Que ela decida manifestar a fé viva. A religião dizia que ela não podia tocar no sacerdote, mas na roupa, ela diz, na roupa então eu vou tocar. Eu não posso tocar nele, mas eu vou tocar na roupa. E só na roupa vai ser o bastante para eu ser sarada. Na roupa vai ser o bastante. Isso foi a fé dela. E é o que o Senhor está dizendo. Creia. Creia. Porque às vezes
Você pensa que precisa de tanto para viver algo e só precisa crer. Tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. Que ela creia. Que ela não vai terminar assim. Essa mulher não morreu com a hemorragia. Ela sofreu 12 anos que ela buscou no lugar errado. Mas quando ela buscou no lugar certo, a vida dela mudou. Ela não morreu com hemorragia. Eu não sei do que é que ela morreu, mas de hemorragia não morreu. Porque ela agiu a fé. Ela foi abençoada, ela foi livre de uma coisa que parecia invencível, impossível. E o Senhor está dizendo, não tem impossível para mim, não tem situação que você não possa vencer. Eu vou te dar essa vitória. Creia, 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 você vai arrancar o teu milagre, virtude e poder. Que esse entendimento entre e que ela seja erguida, essa pessoa agora, meu Pai. Munida de força e de poder para vencer esse problema, os obstáculos. O Senhor está garantindo vitória a ela. O Senhor está dizendo, eu tenho essa vitória para você. Você não vai terminar assim, você não vai morrer assim. Neste não será o teu fim. Eu tenho essa vitória para você. Levanta ela com poder agora, meu Pai, que ela te busque com toda a força, porque o Senhor está dizendo, você não vai terminar assim. Esse problema não vai te matar, não vai te consumir. Fique livre desse sofrimento. Pela tua fé. Foi a fé dela, o Senhor disse a ela, a tua fé te sarou, te curou. E é o que o Senhor está dizendo para essa pessoa. Creia, porque pela tua fé você vai viver esse milagre. Passa do teu sangue sobre esta vida. Liberta esta vida. Restaura esta vida, meu Pai. Eu peço saúde para ela. Força, poder, mudança agora para a glória do teu nome. Onde esse programa estiver chegando, que o milagre que essa pessoa precisa esteja chegando também. Opera milagres agora, meu Pai. Para a glória do teu nome, materializa o milagre que essa pessoa que está orando comigo está buscando. Materialize esse milagre para a glória do teu nome. Materialize esse milagre. Exalta o teu nome na vida dessa pessoa. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV e ordeno mudanças, transformações. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e determino prosperidade sobre cada um. E peço, desperta mais semeadores, porque essa atitude de fé leva a viver milagres. Ó Pai, abençoa cada um. Eu ordeno vitória, saúde mental, emocional, física e espiritual sobre cada um que ora comigo. Uma mudança na família total, uma mudança na área financeira, solução e definição agora para a glória do teu nome. E que essa pessoa possa dizer só o Senhor é Deus e glorificar o teu nome, meu Pai. Materialize esse milagre, essa honra agora. E eu te agradeço já. Obrigada, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar hoje às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, o clamor do propósito da mudança. E nós vamos realizar o último batismo de 2012. Para o que está fazendo, venha buscar Deus. Faça como essa mulher. Quando ela buscou no lugar certo, manifestou a fé viva, ela viveu o milagre. Venha, você vai viver. Amanhã, às 21 horas, nós vamos realizar a última reunião de 2012, a vigília da virada. Pega a tua família e venha buscar a Deus. Não vira o ano longe de Deus. Primeiro busca a Deus, se renda a Deus, se prostre diante de Deus. Venha buscar o Senhor. Vigília da virada, às 21 horas em todos os nossos templos. Começa bem em 2013, faça diferente. Dê um passo de fé. Para o que está fazendo e venha buscar primeiro o Senhor. Depois você faz outras coisas. Depois ceia, depois viaja, depois faz outras coisas. Venha buscar a Deus. Isso é um presente que você vai estar dando para você e para a sua família. Deus te abençoe imensamente. Se Ele não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida.
Bom dia, amém.